Capítulo 40. Gratidão e fé. Quando percorro o país e falo com diferentes grupos, fazem-me sempre as mesmas perguntas: como conseguiu sobreviver? E como conseguiu ultrapassar o que lhe aconteceu? A resposta à primeira pergunta é muito simples. A principal razão por que consegui sobreviver teve a ver com Deus, com a minha família e com a minha comunidade. A resposta à segunda é um pouco mais complicada de explicar. Penso que algumas pessoas poderão olhar para mim e quase não acreditarem no que eu digo. Algumas pessoas poderão pensar, tendo em conta que não recebi qualquer espécie de aconselhamento profissional, que devo continuar a ter problemas, mas que escondo as minhas feridas, mostrando uma cara feliz. Algumas pessoas poderão pensar que continuo a carregar um pesado fardo, ou que há certas coisas que ainda não estou pronta para enfrentar. Mas é muito importante destacar que cada sobrevivente tem que criar o seu próprio caminho para a recuperação. O que resulta para um pode não resultar para o outro. A terapia, os medicamentos e o aconselhamento podem ser o caminho certo para algumas pessoas, mas não para outras. O fato de eu ter escolhido o caminho para a recuperação que resultou para mim não significa que seja o melhor caminho ou o único caminho. Significa apenas que encontrei o melhor caminho para mim. Os meus pais deixaram muito claro que fariam tudo o que fosse necessário para me ajudar. Todas as opções estavam em cima da mesa: aconselhamento, terapia, médicos e medicamentos. O que fosse preciso para me garantir um futuro feliz. Mas apesar de termos discutido a possibilidade de terapia ou aconselhamento, nunca senti que fosse a solução certa para mim. Como fui então capaz de ultrapassar as coisas horríveis que me aconteceram? Em primeiro lugar, quero recordar-lhes a minha mãe. Há certas dores que só uma mãe pode verdadeiramente sentir, profundas e intensas, e ela suportou-as todas. Suportou-as dia e noite. Suportou-as durante 9 meses. Não sabia se eu estava viva. Perder um filho é uma coisa, mas roubarem-nos um à meio da noite é outra completamente diferente. Suportou meses de amargo escrutínio, durante os quais foram ditas as coisas mais horríveis a respeito da sua família. Nas suas horas mais negras, imaginou todos os sofrimentos por que eu poderia estar a passar. E agora sabe a dor que sofri e as coisas que fui obrigada a fazer. Mas não permitiu que nenhuma destas coisas a travasse. Continua a ser a mulher mais forte que alguma vez conheci, cheia de fé e de esperança e de otimismo. Por isso, estão a ver, descendo de uma mãe muito forte. Na realidade, descendo de uma longa linhagem de mulheres fortes. Talvez tenha herdado um pouco desta força. E há também significativos precedentes históricos que indicam que aquilo que eu fui capaz de fazer não é assim tão vulgar. A verdade é que a história está cheia de relatos de sofrimento humano. O mundo sempre foi um lugar de brutalidade e abuso e sofrimento, desde o dealbar da humanidade. São muitos os exemplos dos que sofreram abusos como eu sofri, talvez de formas diferentes, ou vindos de fontes diferentes. Mas não fui eu a primeira a sofrer às mãos de um homem mau. E houve desafios de outras naturezas. Alguns dos meus antepassados
contavam-se entre os primeiros pioneiros. Enfrentaram o sofrimento e a fome, a perda dos filhos, a perda de outros entes queridos. Também eles conheceram toda a gama de emoções, da devastação total a milagres salvadores. Mas o espírito humano é resiliente. Deus fez-nos assim. Deu-nos a capacidade de perdoar, de deixar o passado para trás, de olhar em frente em vez de por cima do ombro. Não fui eu a primeira a fazê-lo. As pessoas fazem-no desde as gerações. Desde o início dos tempos, o ser humano sempre soube encontrar maneiras de sarar. O que eu fiz não foi, portanto, assim tão excepcional se tivermos em conta todo o escopo da experiência humana. Mas houve algumas coisas que me ajudaram. Sempre adorei cavalos e montar a cavalo. Ainda criança, os meus filmes preferidos eram Beleza Negra e Corações Selvagens Não Podem Ser Quebrados. Para mim, há qualquer coisa de especial nestes maravilhosos animais. A força, o poder, a maneira como aprendem a confiar em nós, a maneira como podemos aprender, mesmo em crianças, a controlá-los, a maneira como aprendem a depender de nós, a tratar-nos como seus iguais, apesar de muitas maneiras, não o sermos. Adorava montar antes de ser raptada e passei a adorar ainda mais depois de voltar. Mas os cavalos não são como carros. Não montamos num, engatamos a mudança e andamos até pararmos. Até um cavalo pode assustar-se ao ver uma sombra, uma rocha, uma árvore, mesmo depois de ter percorrido aquele mesmo caminho centenas de vezes. Talvez nessa ocasião a luz do sol incida num objeto de uma maneira ligeiramente diferente, ou talvez haja um cheiro diferente no ar, um vento diferente, ou talvez estamos sentados um pouco mais para frente na sela. Com os cavalos é preciso estar sempre atento, nunca nos convencermos de que vão comportar-se desta ou daquela maneira. E, para mim, há qualquer coisa de terapêutico no contato com eles. Montá-los, dar-lhes de comer, limpá-los e escovar-lhes as crinas. Ir para a natureza e esquecer todas as preocupações desta vida. Estou também convencida de que quando cuidamos dos nossos cavalos, somos meigos para com eles e os ajudamos a ultrapassar os seus momentos de medo. Eles se tornam um reflexo bastante exato do gênero de pessoa que somos. Aprendi que os cavalos nos tratam exatamente como nós os tratamos. Por isso, sempre adorei cavalos. Mas, mais do que tudo, adorava passear a cavalo com o meu avô, Smart. O avô Smart, apesar de ser um onculista, era um verdadeiro cowboy. Não do gênero citadino, com macias botas de pele que nunca pisaram uma cavalariça e camisas de sarja. Era um dos autênticos, daqueles que cresceram a tratar dos animais e a amá-los e a relacionarem-se com eles. Se alguns homens são tudo chapéu e nada cavalo, o meu avô era tudo cavalo e um velho chapéu. Eu adorava sair com ele, mas era sempre um desafio. Fazia-me cavalgar e cortar mato através da floresta, por trilhos que bordejavam falésias a pique. Obrigava-me a atravessar rios gelados. Havia qualquer coisa de pura e simplesmente maravilhoso naqueles passeios a cavalo com ele. E fizemos muitos, depois de eu ter voltado.
O avô nunca me perguntava fosse o que fosse. Limitava-se a levar-me consigo e saborear o passeio. Costumava dizer que as pessoas falavam demais. Cavalga mais, fala menos. Era essa a sua maneira de abordar a vida. Sempre que saía com ele, sabia que ia ser uma aventura, mas, ao mesmo tempo, sabia que me deixaria estar sozinha com os meus pensamentos. Com ele, aprendi a apreciar verdadeiramente as belezas da natureza, o silêncio, e a ser capaz de afastar-me do imediato e olhar para a imagem mais vasta. Isto ajudou-me a tomar decisões e a ver a minha vida e os meus problemas com um pouco mais de clareza. E também neste caso não sou a única. Os cavalos, tratar deles e montá-los, tem ajudado muitas outras pessoas a enfrentar alguns dos mais difíceis desafios da vida, incluindo doenças graves. Anne Rooney disse que foram os cavalos que lhe deram energia e força para sair da cama, ajudando-o a lidar com sua esclerose múltipla. E têm sido criados outros programas de tratamento centrados no cuidado de outros animais. Suponho que montar a cavalo foi a minha terapia e foi muito eficaz. O meu avô Smart faleceu em janeiro de 2006. Tenho muitas saudades dele, mas as coisas que ele me ensinou mudaram completamente a minha vida. Tive outra fonte de terapia que me ajudou ao longo de toda a minha vida. Num dia de dezembro, quando eu tinha 5 anos, a minha mãe levou-me a fazer as compras de Natal. Quando estávamos na Baixa, vi uma grande árvore de Natal em cima por um anjo a tocar harpa. Lembro-me de ter olhado para ele e pensado: quero ser posta no alto de uma árvore de Natal. Acho que a única maneira de o conseguir é tocar harpa. Foi o princípio. Não vou dizer que era a aluna perfeita que vivia para praticar, porque não era. Houve muitas vezes em que a minha mãe ou o meu pai tiveram de sentar-se a meu lado durante toda a sessão de ensaio. Mas tornei-me bastante boa e desenvolvi uma grande paixão por tocar música. Quando voltei para casa, nada era capaz de expressar tão bem os meus sentimentos como a harpa. Sei que soa a chavão, mas penso que todos os músicos sentem a mesma coisa. A música é a língua não falada que consegue transmitir sentimentos com mais exatidão do que quaisquer palavras. Por isso, tocar harpa tornou-se para mim uma coisa extremamente terapêutica. Se me sentia triste ou zangada ou frustrada, sentava-me e começava a tocar. Quando mergulhava o meu coração na música, os meus sentimentos evaporavam-se e eu podia voltar a enfrentar o mundo. Além disso, quem já ouviu uma harpa compreende que é impossível continuar perturbado durante muito tempo enquanto se toca um instrumento tão maravilhoso. Há muito claramente uma razão para os anjos celestiais serem representados a tocar harpa. Todas estas coisas me ajudaram, mas, em última análise, para melhorar, limitei-me a fazer uma escolha. A vida é para todos nós uma viagem. Todos enfrentamos provações. Todos temos altos e baixos. Todos somos humanos, mas somos também senhores do nosso destino. Somos nós que decidimos como vamos reagir à vida. Sim, eu podia ter decidido permitir
que o que me aconteceu me tivesse deixado diminuída, mas decidi muito cedo que só tinha uma vida e não ia desperdiçá-la. Na altura em que escrevo isto, tenho 25 anos. Estou viva há 307 meses. 9 desses meses foram horríveis, mas 298 foram muito bons. Fui feliz, fui abençoada. Quem sabe quantos mais meses tenho para viver? Mas mesmo que morra amanhã, 9 em 307 parece-me muito bom. Olhando para as coisas desta maneira, acho que não tenho muito de que me queixar. Por vezes, as pessoas perguntam-me se sou feliz. Fui verdadeiramente capaz de seguir em frente com a minha vida? As coisas resultaram bem para mim? Quero que saibam que sim, sou feliz. Sinto-me realizada. Estou satisfeita e em paz comigo mesma e com a vida que construí. Ouvi um tempo um velho ditado. Nunca disse que ia ser fácil, só disse que ia valer a pena. Acho que mais ou menos era isso. Como toda a gente, tenho os meus desafios, mas aprendi com eles e ajudaram-me a tornar-me melhor. Há outra explicação muito importante para a maneira como consegui ultrapassar o que me aconteceu. Acredito na gratidão. Quando voltei à casa depois de ter sido raptada, estava tão agradecida por estar de novo com a minha família, tão agradecida por eles se terem preocupado e nunca terem desistido. Estava tão agradecida por ter um teto sobre a minha cabeça, uma cama para dormir, água quente para tomar um banho. Estava tão agradecida por ter comida para comer, sapatos que me servissem, roupas limpas. Estava agradecida por literalmente tudo. Então, quando a minha mãe me deu aquele conselho, tomei a firme resolução de estar sempre agradecida e nunca ter pena de mim mesma. Resolvi que sempre que tivesse dúvidas ou momento de fraqueza, e sabia que eles viriam, diria a mim mesma: Elizabeth, agora recuperaste tudo, mas lembras-te de todos aqueles tempos difíceis, não lembras? E porque te lembras de todos aqueles momentos difíceis, podes lembrar-te da profundidade da tua gratidão. E também aprendi que os meus desafios podem ajudar-me a chegar aos outros com mais empatia e compreensão do que alguma vez me fora possível. Quando somos confrontados com um desafio, é muito fácil zangarmos-nos ou ficarmos perturbados. Mas quando ultrapassamos a nossa grande prova, é-nos dada a oportunidade de chegar às outras pessoas. Somos capazes de conseguir mudanças que de outra maneira nunca conseguiríamos. Agora, por causa de todas as coisas por que passei, posso ajudar outras pessoas. Posso chegar a outras vítimas e ensiná-las a serem felizes. Dado que vivi essas experiências, posso ser uma voz a favor da mudança. Se não as tivesse vivido, não sei se alguma vez me teria interessado o suficiente por essas questões para me envolver. E se me tivesse envolvido, não seria capaz de fazer muitas coisas que tenho conseguido. Seria apenas mais uma jovem que não sabe verdadeiramente do que está a falar. Estou grata pelas oportunidades que tenho tido de ajudar outras pessoas. Abençoaram a minha vida.
A gratidão também me ajudou a manter uma perspectiva saudável. Um dos meus filmes preferidos é Para Sempre Cinderela, com Drew Barrymore. Para aqueles que não ouviram, é uma outra versão de Cinderela. Uma das minhas frases favoritas do filme é quando a madrasta má diz a Cinderela: Nunca devemos ter pena de nós mesmos, porque, por muito más que as coisas sejam, podem sempre ser piores. Eu sei que isso soa a pessimismo, mas enquanto fui mantida prisioneira, sempre que pensava que as coisas não podiam piorar, a verdade é que pioravam. Por isso, em vez de ver as palavras da madrasta malvada como desapiedadas e cruéis, agora entendo-as como: temos sempre qualquer coisa por que estar gratos, porque haverá sempre qualquer coisa capaz de tornar a situação ainda pior. A primeira vez que Mitchell me obrigou a andar nua e disse que éramos como Adão e Eva no jardim do Éden, pensei que não podia haver nada pior. Agora olho para trás e fico agradecida por não estar a ser filmada e depois explorada e vendida na internet, como tem acontecido a tantas crianças. Estou grata por os meus raptores serem estranhos que não estavam de modo algum relacionados comigo. Não tenho de ir para casa todas as noites e vê-los, ou ver fotografias deles penduradas nas paredes, ou saber que, apesar de os meus familiares estarem perturbados por causa das coisas que eles me fizeram, haverá sempre uma parte dos seus corações que continuará a gostar dos abusadores e a amá-los, pois são seus filhos, ou pais, ou irmãos e irmãs. E houve também outros exemplos. Quando eu pensava que não podia ser pior, Mitchell obrigou-me a fazer uma coisa que me deixou doente. Quando pensava que não podia ser pior, passei 7 dias sem comer. Quando pensava que não podia ser pior, Mitchell obrigou-me a beber tanto que acordei deitada no meu próprio vômito. Sabendo que pode sempre ser pior, tento estar grata pelo bom que tenho. Também acredito na fé. Fé num Pai celestial, bom e carinhoso, que velará sempre por mim. Fé em que o meu valor nunca será diminuído. Fé em que Deus sabe como me sinto e que posso sempre contar com Ele para me ajudar a enfrentar seja o que for. Acredito que Deus não só sofreu por mim, como, a seu tempo e à sua maneira, me compensará por tudo. Isto dá-me a paz de que preciso para sentir que, no fim, a justiça vencerá. Foi por isso que pude acabar por perdoar os meus raptores, o que não significa que queira voltar a vê-los ou que seja capaz de os convidar para um jantar de domingo. Acreditem, não quero e não sou. São pessoas que fizeram tudo o que puderam para destruir todas as vidas em que tocaram. Mas não me cabe a mim julgá-los. Não tenho de passar um segundo que seja da minha vida a pensar no que vai acontecer a Brian David Mitchell ou Wanda Barzi. Na manhã seguinte a ter sido libertada, tive ocasião de escrever uma mensagem ao mundo. Já não a tenho, e não a recordo palavra a palavra, mas o que disse foi essencialmente isto: quero agradecer a todos o que fizeram por mim. Considero-me a garota mais fortunada do mundo. Estou muito grata a todos que rezaram por mim. Estou muito grata a todos os que me procuraram.
ou acompanharam a minha história, ou fizeram tudo o que podiam para me trazer de volta a casa. Os esforços de todos fizeram a diferença e quero dizer-lhes obrigada. Ainda hoje, passados tantos anos, continuo a sentir o mesmo. Por isso, volto a dizê-lo. A todos os que me ajudaram, ou rezaram por mim, ou tentaram devolver-me a minha família. Obrigada. Estarei sempre agradecida. Amo-os pelo que fizeram. Epílogo. Elizabeth Smart é hoje uma defensora reconhecida a nível nacional dos direitos das crianças. É presidente da Fundação Elizabeth Smart, que se bate por uma mudança nos programas de recuperação e da legislação relacionada com o rapto de crianças. Além do seu trabalho na Fundação Elizabeth Smart, ajudou a promover o AMBER e outra legislação destinada a evitar raptos. Além disso, desenvolveu um guia de sobrevivência intitulado Você Não Está Sozinho. Fortalecimento para encorajar crianças que passaram por experiências semelhantes a não desistirem e a saberem que há vida para lá dos acontecimentos mais trágicos. Elizabeth conheceu o futuro marido quando cumpria o seu serviço como missionária dos Sud, em Paris. Descreve Matthew Gilmore, um escocês missionário como ela, como a pessoa mais gentil, mas genuína e mais honesta que alguma vez conheceu. Casaram em 18 de fevereiro de 2012, no Templo Sud do Havaí, e iniciaram juntos uma vida de felicidade. Em 21 de maio de 2010, Wanda Barzi foi condenada a 15 anos de prisão num estabelecimento federal pelo seu papel no rapto e agressão sexual de Elizabeth Smart e a 15 anos na prisão estadual do Utah pela tentativa de rapto da prima de Smart, na altura com 15 anos. As sentenças serão cumpridas concorrentemente. Em 15 de maio de 2011, tendo sido considerado culpado de ter raptado Elizabeth Smart sob a ameaça de uma faca, de a ter mantido refém durante 9 meses e de a ter submetido a indescritíveis abusos, Brian David Mitchell foi sentenciado à prisão perpétua num estabelecimento federal. Nos termos da legislação federal, não poderá beneficiar de liberdade condicional.